Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver algumas questões sobre figuras de linguagem. Primeira questão. Na afirmativa, somos a mais completa plataforma de viagens. Verifica-se o uso do recurso de expressão denominado antítese, pleonasmo, hipérbole, paradoxo ou eufemismo. Vamos fazer aqui uma breve revisão sobre cada um dos itens que a questão mostrou. Primeiro, o item A, antítese. O que é a antítese? Aproximação de palavras com sentidos opostos. Por exemplo, a relação deles era de amor e ódio. Então, amor e ódio têm sentidos opostos. O dia está frio e meu corpo está quente. Então, aqui nós temos sentidos opostos. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. Então, sentidos opostos, tá? Não é o caso da nossa frase, Porque aqui tem o quê? Somos a mais completa plataforma de viagens. Não temos aqui ideia de sentidos opostos. Então, a gente já descarta o item A. No item B, nós temos o pleonasmo. Que é o pleonasmo? Vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Se eu estou falando para subir, já é para cima. Não preciso dizer subir para cima. Basta eu dizer subir. Descer, se eu estou falando descer, obviamente é para baixo. Eu não tenho como descer para cima ou para o lado. Se eu for descer, é para baixo. Entrar para dentro, mesma coisa. Às vezes a mãe tá brigando com o menino e fala assim: fulano, entra para dentro de casa. Não precisa, basta mandar entrar, Entre para dentro de casa, fica desnecessário. Você está falando duas vezes a mesma coisa, basta mandar entrar e pronto, certo? Então aqui é o pleonasmo, também não é o que a questão nos traz aqui, Na frase, somos a mais completa plataforma de viagem. Vamos agora para o item C. Aqui nós temos a figura da hipérbole, que indica o quê? Um exagero intencional do enunciador. Um exemplo aqui, ele demorou 1 século para chegar aqui. Ninguém demora 1 século, Quando você quer dizer que a pessoa está demorando muito, você fala, fulano demorou muito, demorou 1 século. Demorou 1000 anos para chegar. O próximo, ela estava morrendo de rir. A pessoa não está morrendo de rir, A pessoa está rindo muito, Então, quando a gente quer dizer que a pessoa está achando muita graça, está rindo muito, estou morrendo de rir. Então, existe aqui um exagero. E é isso aqui que a questão trouxe, o nosso gabarito é o item C, quando ele fala aqui, sou a mais completa. Quando a pessoa que fez isso aqui, o marqueteiro aqui dessa frase, colocou, somos a mais completa plataforma de viagens. Ele exagerou para chamar a atenção do cliente, Isso aqui é uma propaganda da empresa Gol, a Gol Linhas Aéreas. E ele falou que o destino dos seus sorrisos está na Smiles, o programa de fidelidade da Gol. Somos a mais completa plataforma de viagens para você se descobrir pelo mundo. Então, ele exagerou aqui para chamar bastante a atenção da pessoa, enfatizando que é a plataforma que tem mais serviços para oferecer, a mais completa. Então, o nosso gabarito item C, mas vamos analisar os próximos itens. No item D, nós temos a figura do paradoxo, que é o fundamento na contradição, contradição lógica das ideias. Exemplo aqui, já estou cheio de me sentir vazio. A própria pessoa está cheia e ao mesmo tempo vazio? Não tem lógica, O outro, o amor é ferida que dói e não se sente. Como é que está doendo? Você sabe que está doendo porque você está sentindo doer. Então, como é que ao mesmo tempo a ferida dói, mas não se sente? Então, nós temos aqui uma contradição lógica. Se está doendo é porque você está sentindo, certo? E o próximo item, o item E, que trata do eufemismo. O eufemismo é uma forma de suavizar as expressões, Suavizar as expressões de que forma? Quando eu falo, ela fechou os olhos para sempre, quer dizer o quê? Que a pessoa faleceu, mas aí você não quer dizer, fulano morreu, fulano faleceu. Aí você fala o quê? Fulano fechou os olhos para sempre, fulano foi morar com Deus, Frases desse tipo. E aqui, você faltou com a verdade. Quando você não quer chamar a pessoa diretamente de mentirosa, aí você fala que a pessoa faltou com a verdade, Mas aí você está querendo dizer que ela é mentirosa. Para ficar suave, você fala que faltou com a verdade. Então, aqui é o exemplo do eufemismo. De fato, o nosso gabarito é o item C, a hipérbole, que houve um exagero, dizendo que é a mais completa plataforma. E vamos agora para a próxima questão. Nessa questão, nós vamos relacionar as colunas, Coluna 1 tem a figura de linguagem, coluna 2 tem um conceito. Então, vamos aqui, o primeiro conceito, É o emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. Isso aqui a gente viu na questão anterior, que é a figura do pleonasmo, Pleonasmo
É quando você fala uma palavra redundante, entrar para dentro, não precisa usar duas palavras para dizer a mesma coisa, né? Subir para cima. Então, é uma redundância. Nós temos aqui o pleonasmo. E olha só como essa questão aqui foi boa. Aqui, ó, o B é o 1, né? E o único item aqui, ó, que o B é o 1, é o item D. Então, a gente já encontrou o gabarito. Se você soubesse esse primeiro aqui, já teria matado a questão, tá? Mas vamos ver os outros. O segundo consiste no aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz natural dos seres. É um recurso fonêmico ou melódico que a língua proporciona ao escritor. Por exemplo, quando eu falo assim, bang bang, né? Bang bang. Quando eu falo bang bang, é o som do tiro. Então eu já pego esse som e transformo na palavra. Quando eu falo pocotó, que é o cavalo, né? O cavalo correndo aqui, o galope do cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. Então, o som do galope eu transformei numa palavra. Então, isso aqui é uma onomatopeia, certo? Então, o é o 2. Vou apagar aqui para ficar melhor da gente escrever outro exemplo. O terceiro é a quebra ou interrupção do fio da frase, ficando o termo sistematicamente desligado do resto do período sem função. O termo sem nexo sintático coloca-se em geral no início da frase para se lhe dar realce. Então, aqui, por exemplo, nós temos a frase, ó, aí eu coloco aqui uma vírgula, coloco aqui uma quebra, né, uma interrupção. Acho que estou passando mal. Então, houve aqui essa quebra do eu, desnecessária, não precisa, né? Então, aqui ficou um termo sem nexo, sem função. Eu poderia dizer só estou passando mal, eu acho que estou passando mal, de uma vez só, uma frase só, sem haver aqui essa quebra, né, do eu, certo? Então, aqui nós temos o anacoluto, que é o C, C3. Vamos aqui para o próximo. Deixa eu apagar aqui. O 4. Ocorre esta figura quando efetuamos a concordância não com os termos expressos, mas com a ideia a eles associada em nossa mente. Aqui nós temos a sílabes, D4. Por exemplo, quando eu falo assim, o povo se uniu e gritavam muito alto. Então, aqui eu tenho uma sílabse, onde aqui eu falo, ó, o povo se uniu, então o povo, ele está no singular, mas quando eu falo gritavam, está no plural, certo? Então, não concorda, né? Singular e plural, misturou. Por quê? Porque não houve, ó, concordância com os termos expressos, mas sim com a ideia. Qual era a minha ideia? O povo, um monte de gente, a multidão, se uniu, e a ideia desse monte de gente reunida é que eles gritavam, certo? Então, não houve concordância, foi só você vai imaginar, né, o que está associado na sua mente. Quando você vê um monte de gente, aí você associa que essas pessoas gritavam, então ficou no plural, muita gente gritando, gritavam. Só que na frase você escreveu sem concordância, certo? Porém, a ideia na sua mente está fazendo sentido. E o item vamos apagar aqui, o item 5 é a omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender no contexto. É uma espécie de economia de palavras. É uma palavra omissa, é uma palavra que está oculta. Isso aqui é bem tranquilo. Quando eu falo andei pelo parque, aqui está oculto o eu, certo? Ó, eu andei pelo parque, né? Está oculto, não coloquei, mas eu sei facilmente que aqui existe o sujeito eu, tá? Então, aqui nós temos a elipse, que é o A. Então, tá aqui nosso gabarito, o item D, A5, B1, C3, D4 e E2. Depois pausa o vídeo e dá uma lida nesses conceitos com calma para você memorizar, tá? Não é difícil. Quando a gente começa a resolver questões e pega aqui exemplos, fica mais fácil de entender. Na próxima questão, nós temos a frase: se eu não passar nesta prova, eu me jogo pela janela. Podemos perceber a presença da seguinte figura de linguagem: antítese, gradação, hipérbole ou eufemismo. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Se eu não passar nesta prova, eu me jogo pela janela. Existe aqui
um exagero, né? Nós temos a figura da hipérbole, porque ninguém vai se jogar da janela por conta de uma prova. Você vai ficar triste ou chorar, no máximo chorar, alguma coisa do tipo, né? Mas se jogar da janela é um exagero. Então, nós temos a hipérbole. A antítese e o eufemismo a gente viu na questão anterior. E aqui nós temos a gradação, né? Vamos dar uma lida aqui na gradação, ó. A gradação utiliza uma ordenação progressiva de palavras entre si de modo a aumentar ou diminuir a ideia que se expressa no enunciado. Aí nós temos, por exemplo, ó, o dia estava bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante, né? Então nós temos aqui uma progressão. E um outro exemplo, ó, desejo conhecer toda a cidade, estado, país, continente, mundo. Então veja que houve aqui uma progressão, né? Começou pela cidade pequenininho e chegou no mundo abrangendo o todo, né? Então houve uma ideia de aumento que poderia ser também diminuindo, né? Começou o mundo, conheceu o mundo, aí foi descendo o continente, o país, o estado, nessa ideia, né, de ter uma hierarquia, de ter uma progressão entre as palavras. Então aqui é a ideia de gradação. Alguns autores chamam também de acumulação, tá? Figura de linguagem da acumulação. Então, se vier acumulação ou gradação, a ideia é a mesma. Então, nosso gabarito de fato é o item C, hipérbole. Vamos para a próxima questão, analisando o período do texto. A vida é um livro e a adolescência é seu capítulo mais confuso. Entende-se que. Então, o autor aqui, né, o elaborador da questão trouxe metáfora, antítese, eufemismo e gradação, né? A gradação a gente viu, acabou de ver, né, que é uma progressão, né, progressão de palavras aí para aumentar ou diminuir uma ideia, então não é. O eufemismo é para suavizar, né, como o exemplo que eu dei, fulano foi morar no céu, né, querendo dizer que a pessoa faleceu. A antítese é que tem sentidos opostos, como a gente viu anteriormente no exemplo, né, que o dia está quente, aliás, o dia está muito frio, mas o meu corpo está quente. Foi mais ou menos assim a frase que eu mostrei na primeira questão, né? Então, temos o oposto de quente e frio, vida e morte. E sobrou para a gente a metáfora, que é o nosso gabarito. O que diz aqui? O autor fez uso de metáforas para comparar de forma subtendida, ou seja, de forma implícita, a vida e a adolescência com o livro. Então, não está escrito, né? Está implícito, está subtendido, não precisa estar escrito, mas eu entendo o que é que ele quis dizer. Da mesma forma que o senhor escrever assim, ó, Maria é um anjo. Eu não estou dizendo que Maria é o anjo lá de Deus, né? Com a asinha e tal, voando, não. Eu quero dizer o quê? Está implícito, está subtendido que eu estou chamando a Dona Maria de uma pessoa muito bondosa, né? A bondade de um anjo. Se eu falo assim, Marcos é um gato, eu não estou dizendo que ele é um animal felino, um gato. Eu quero dizer, está subtendido, que ele é belíssimo, né? Muito bonito. Então, não está escrito, mas você entende, quando lê a frase, você entende que é isso que eu quero dizer, né? Tem aqui uma comparação, sentido de comparação implícita ou subtendida. Aqui a questão usou a palavra subtendida, mas pode vir também escrito de forma implícita, tá? Quer dizer a mesma coisa. Na próxima questão, nós temos aqui, né, duas colunas, a gente vai relacionar a primeira com a segunda. Veja que tem figuras de linguagem que caem mais, né, como eufemismo, hipérbole, a gente já viu em outras questões. São muitas figuras de linguagem, mas tem aquelas que mais caem em prova. Então, vamos aqui, ó. Nessa história, muitos personagens passaram desta para melhor. Quando a gente fala que a pessoa passou desta para melhor, a gente quer dizer que a pessoa, né, faleceu. Então, a gente quer suavizar. Então, aqui tem o eufemismo. O segundo, já li este livro 1 milhão de vezes. Aqui existe um exagero, né, uma hipérbole. Você não leu 1 milhão, leu muitas vezes, né? 1 milhão é muito exagerado. E o último, a metáfora, ler é viajar, né? Aqui é que a gente acabou de ver na questão anterior, que tem um sentido implícito, né? Está subtendido, que ler é como viajar. Então, nosso gabarito ficou 3, 2, 1. Item B aqui é a nossa resposta correta. E na última questão a gente vai trabalhar a ideia do paradoxo. Qual é a frase que a questão trouxe? É um paradoxo que a ideia de ter vida longa agrade a todos e a ideia de envelhecer não agrade a ninguém. Então veja que é um paradoxo. Ter vida longa agrada a todos, né? Todo mundo quer ter vida longa. Mas ao mesmo tempo a ideia de envelhecer não agrada a ninguém. Se você
pretende ter vida longa, né? Pretende não, porque não é a gente que escolhe, né? Se você tem vida longa, automaticamente você envelhece. Não tem como ter vida longa e ser jovem durante toda essa vida longa, né? Se você tem 100 anos, 90, 80, enfim, quanto mais vida você tem, automaticamente mais você está envelhecendo, certo? E aí a pessoa não se agrada de envelhecer, mas se agrada de ter vida longa. Então aqui nós temos um paradoxo. Então vamos analisar as alternativas aqui, ó. Item A. Pode-se ter vida longa sem envelhecer? Não. Se você vai ter vida longa, automaticamente você está envelhecendo, né? A gente envelhece um dia todo dia. Então não tem como. No item B. Muitos envelhecem fisicamente ainda jovens. Tem gente, às vezes a gente vê a pessoa já com a idade, mas olha assim pro corpo, ixi, o fulano tá tão acabadinho, né? Já tá muito envelhecido. Mas não é essa a ideia que a questão traz como paradoxo, tá? Então, cuidado para você não marcar isso aqui, porque não é o que está dizendo aqui na nossa ideia de paradoxo. O item C. Nem todos se alegram a viver muito. Não é isso também que está dizendo aqui, né? Que está explícito na nossa frase. Pode ser que tenha gente que não quer viver muito, né? Não sei. Aí vai do pensamento de cada um. Mas aqui não traz a ideia do paradoxo. O item D. Algumas pessoas têm prazer na velhice. Também, né? Aqui vai de cada um. Se a pessoa não quer envelhecer, não tem prazer, aí é da mente dela. A gente não tem como saber, né? Mas isso não é a ideia que traz aqui do nosso paradoxo. E o item E, que é a nossa resposta, ó. Não se pode ter vida longa sem envelhecer, não é? O paradoxo é esse. Não se pode ter vida longa sem envelhecer. Se você tem vida longa, automaticamente você está envelhecendo. Então, ó, essas ideias formam um paradoxo, porque não se pode ter vida longa sem envelhecer. Beleza, pessoal? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.